que está muito interessante. Hoje nós vamos falar sobre a obra do Espírito Santo. A semana passada nós falamos sobre a pessoa do Espírito Santo, né? Vimos na semana passada. E nessa semana, então, nós vamos falar sobre a obra do Espírito Santo. Antes de eu ministrar, eu coloquei no slide para você acompanhar comigo a lição do bambu. Coloca para mim a lição do bambu. Talvez é conhecido por vocês, mas eu achei muito interessante essa história do bambu e eu quero ler e que você também possa acompanhar junto comigo essa história do bambu. Diz assim: depois de uma grande tempestade, o menino que estava passando férias na casa do seu avô o chamou para a varanda e falou: vovô, corre aqui. Me explica como essa figueira, árvore frondosa e imensa, que precisava de 4 homens para balançar o seu tronco, se quebrou, caiu com o vento e com a chuva. E este pé de bambu é tão fraco e continua de pé? Disse o seu avô: filho, o bambu permanece em pé porque teve a humildade de se curvar na hora da tempestade. A figueira quis enfrentar o vento, e o bambu nos ensina 7 coisas que você, se você tiver a grandeza e a humildade dele, vai experimentar triunfo da paz em seu coração. A primeira lição que o bambu nos ensina é a humildade diante dos problemas, das dificuldades. Eu não me curvo diante do problema e da dificuldade, mas diante daquele, o único, o princípio da paz, o príncipe da paz, aquele que me chama e que é o Senhor. Ou seja, a primeira lição do bambu para as nossas vidas é se curvar nos momentos da tempestade. Quantos casamentos têm se quebrado? Quantos amigos que têm então se perdido? Porque nos momentos de tempestade que todos nós passamos, sim ou não? Passamos momentos de tempestades? Então esses momentos de tempestades nós queremos enfrentar, e no que nós vamos querer enfrentar, quebra. Tenha humildade. Primeiro conselho para essa manhã. Segunda lição do bambu. O bambu cria raízes profundas. É muito difícil arrancar um bambu, pois o que ele tem para cima, ele tem para baixo também. Você precisa aprofundar a cada dia as suas raízes em Deus e na oração. Pessoas sem raízes são arrancados facilmente. Você precisa ter raiz. Você precisa ter uma fé constante. Você precisa deixar então o Senhor fazer com que você avance, né? O Senhor, Ele quer que você cresça, não só para cima, mas para baixo. E o crescimento primeiro precisa ser para baixo, para depois ser para cima. As construções e as grandes construções, o segredo está para baixo e não naquilo que você está vendo. Traduzindo, aquilo que você faz no seu secreto, aquilo que você faz em casa, aquilo que você faz então, aonde você só está você e Deus, é o que te traz firmeza. Segunda lição. Terceira lição. A terceira lição: você já viu um pé de bambu sozinho? Apenas quando ele é novo. Mas antes de crescer, ele permite que nasçam outros ao seu lado, como no cooperativismo. Sabe que vai precisar deles. Eles estão sempre grudados uns aos outros, tanto que de longe parece uma só árvore. Às vezes tentamos arrancar um bambu lá de dentro, cortamos, mas não conseguimos. Os animais mais frágeis vivem em bandos, para que desse modo se livrem dos predadores. Então, ou seja, a terceira lição: não viva sozinho. Se você tem um amigo, se você tem uma amiga, se você tem um discipulador, se você tem uma discipuladora, alguém que você possa conversar, a probabilidade de você ter mais problemas é bem pequena, porque ele vai te ajudar a reparar algumas arrestas aí na sua vida. Então, foque nisso, esteja presente então nisso, aonde a conectividade seja junto com pessoas, cresça junto com pessoas, partilhe coisas que você tem com outras pessoas, não guarde só para você.
O que é bom para você, partilhe para outros, que Deus vai te dar mais. Esse é a fonte de sabedoria, porque não é só para você. Deus te dá, você partilha e mais coisas então vão acontecendo na sua vida. Quarta lição que o bambu nos ensina é criar galhos, é não criar galhos. Como tem a meta do alto e vive em moitas, comunidade, o bambu não se permite criar galhos. Nós perdemos muito tempo na vida tentando proteger os nossos galhos, coisas insignificantes que damos um valor inestimável. Para ganhar, é preciso perder tudo aquilo que nos impede de subirmos novamente. Deixe as coisinhas de lado, deixe aquelas situaçõezinhas de lado, irmãos. Cresça, avance, rompa a situação. Não fica criando galinhos, por que disso, por que daquilo outro. Vamos à frente, viu? Porque senão você vai ficar pirado. Quinta lição. O bambu ele é cheio de nós e não de eus. Como ele é oco, sabe que cresce sem nós, sabe que se crescesse sem nós, seria muito fraco. Os nós são os problemas e as dificuldades que superamos. Os nós são as pessoas que nos ajudam, aqueles que estão próximos e que acabam sendo força nos momentos difíceis. Não devemos pedir a Deus que nos afaste dos problemas e dos sofrimentos. Eles são nossos melhores professores, se soubermos aprender com eles. Então cresça com nós e não com eus. Amém? Quem está aprendendo alguma coisa aí, diga um amém. Sexta lição é que o bambu é oco, vazio de si mesmo. Enquanto não se esvaziarmos de tudo aquilo que nos preenche, que nos rouba nosso tempo, que tira a nossa paz, não seremos felizes. Ser oco significa estar pronto para ser cheio do Espírito Santo. Você precisa ser oco de si mesmo. O seu si, o seu achismo, precisa então ser exterminado. E sétima e última lição que o bambu então nos apresenta é que o bambu, ele só cresce para o alto. Ele busca as coisas lá do alto. Você tem buscado as coisas lá do alto? Você tem então buscado então o crescimento no Senhor? Ou você tem andado então rastejando pela terra? Não viva rastejando pela terra. Viva buscando as coisas do alto. Hoje você está em um patamar, daqui 6 meses tente estar em outro. Daqui 1 ano tente estar em outro. E sempre para cima e não para baixo. Cada etapa que você construir na sua vida, concrete. Joga bastante concreto, para que você não abaixe, para que você não perca esse chão e esse teto da qual você conquistou. E assim a gente vamos avançando em nome de Jesus. O bambu nos traz várias lições, e eu acredito que vale a pena você pegar esse gancho aí e seguir alguma delas. Amém? Vamos então aqui para a nossa palavra, a obra do Espírito Santo. Abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 1, versículo 3 e 4. João 1, 3 e 4. Pode pegar desde o primeiro versículo do 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Quem estava? O Espírito Santo, Jesus e Deus, a Trindade perfeita. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A vida era a luz dos homens. Tudo se fez através dele. Tudo se fez através do Senhor. Tudo se fez a partir da presença do Senhor, a partir da criação, a partir do plano de Deus. E o plano de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo.
percebo que Deus está nos levando como igreja de uma forma muito linda, muito brilhante, porque Ele está nos ensinando passos. Falamos sobre a pessoa de Jesus, agora estamos falando da pessoa do Espírito Santo, para que tenha então um crescimento, para que nós possamos então avançar então em nossa vida. Nós vamos falar sobre alguns pontos, e o primeiro, quero que você conheça as figuras bíblicas sobre o Espírito Santo. A Bíblia, ela é um livro onde ela é escrita meio que por enigmas, vamos dizer assim, para que você entenda mais fácil. E algumas coisas que você lê, você precisa entender todos os contextos. E as figuras, a figuração de Deus nela é muito importante para você saber como o Espírito age. Então o Espírito Santo, ele age de uma forma muito especial, muito brilhante, através então das suas figuras. 5 elementos bíblicos que revelam a obra da pessoa do Espírito Santo na vida e no mundo. Primeira figura, a pomba. Diga comigo, a pomba. Isso. Então a pomba, ela tem uma particularidade, né? Você se lembra de ter visto talvez alguma pomba, essas asa branca, essas outras pombas, em algum lugar assim, a hora que você chega perto, se ela percebe a sua presença, se ela vê um movimento brusco, assim também o Espírito Santo. Tem pessoas que acham que o Espírito Santo vai ficar numa bagunça, e não fica. O Espírito Santo não age em bagunça. O Espírito Santo não age em uma pessoa que está com a sua vida bagunçada. Como uma pomba não permanece em um ambiente bagunçado, o Espírito Santo não fica em uma vida bagunçada. Aquela vida atrapalhada, porque tem gente que é atrapalhado, irmãos. Você já viu que tem gente que é tão atrapalhado que você fica perto dela, dá até dó de ver ela. Ela é toda atrapalhada. Ela não sabe se está indo para a direita, se está indo para a esquerda. Tem uma aflição, uma incomodação dentro dela. Não sei se você já percebe ou se você se identifica com o que eu estou falando para você. Pessoas aflitas, e o Espírito Santo não age nessa situação. Você precisa ter fé, e ter fé é descansar no Senhor, é ficar tranquilo. Para quê? Para que o Espírito Santo então possa agir. O Espírito Santo é apresentado como pomba. João 1,32, então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu creio, acredito piamente que quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, o Espírito Santo, Deus abre os céus e o Espírito Santo vem então para a nossa vida e habita então em nós. Amém. Isso é claro fato para as nossas vidas. Porém, algumas pessoas afastam ele de si. Deixam ele então, se estribucha tanto, que aí acaba então voando o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo como pomba. O segundo elemento que nós vamos falar hoje nessa manhã é o azeite ou o óleo, né? A imagem ficou um pouco grande, meia distorcida, mas o Espírito Santo ele é apresentado como óleo, o óleo da unção. Marcos 6,13. Expulsaram muitos demônios e ungiram muitos doentes com óleo, e então os curaram. Quem que faz a obra a partir da nossa vida? O Espírito Santo, que está em nós, através então desse elemento como óleo. Ele nos ungiu. Ele nos ungiu. Então, nós estamos ungidos. Não é esses óleos de motor queimado, que cheira mal. É o óleo da pura unção, um óleo precioso do Senhor, que então nós temos sobre as nossas vidas. Então, nós podemos realizar essas mesmas coisas que o Senhor então realizava. Terceiro elemento, a água. Diga comigo, a água. O Espírito é apresentado também como água, em João 7,38. Quem crê em mim, diz as Escrituras, do seu interior fluirão o quê? Rios de água viva. É que já não tem muito, não vai dar para mim fazer para você ver.
aqui dentro tem água. Se eu chacoalhar muito, o que vai cair dessa caneca? O que vai cair dessa caneca? Se eu chacoalhar você, o que vai cair de dentro de você? Pegou? Tem pessoas que estão tão cheias de ira. Tem pessoas que estão tão cheias de ódio. Tem pessoas que estão tão cheias de dúvidas. Tem pessoas que estão tão cheios de sentimentos, que se nós chacoalharmos ela agora, cairia então ódio, cairia então mágoa, cairia então sentimento de rancor, cairia então palavrões, cairia então brigas, cairia então talvez até uma bala. Do seu interior precisa fluir um rio de água viva, ou o Espírito Santo não está dentro de você. Pastor, não tem acontecido isso. Como eu posso melhorar? É só você buscar nele. É só você então parar a sua vida, porque tem hora que nós vamos parar, irmãos. A velocidade da qual nós andamos não é tão importante do que a direção da qual nós estamos andando. Tem gente que estão andando a 100 por hora, mas para o lado errado. Você vai ficar cada vez mais longe do seu propósito. Parar e recalcular a rota faz muito sentido para as nossas vidas. Sabe o GPS, quando você marca um lugar e você então passa por ele, e aí você dá uma paradinha, ele recalcula a rota, e aí você então toma a rota novamente? É assim. Permita com que o Espírito Santo recalcule a sua rota, e que o rio de água viva flua através da sua vida. Amém? Estou aqui com você nessa manhã. Deus está falando com você nessa manhã. Quarto elemento, o vento. Diga comigo, o vento. O Espírito é apresentado como um vento. João 3:8. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Você não está vendo o vento, mas você sente o vento. E o vento, então, ele sopra. Você pode falar assim para o vento: vento não sopra para o norte, sopra para o sul. Ele vai te obedecer? Não. Por quê? Porque o vento, ele sopra onde ele quer. E assim também a nossa vida no Espírito. A nossa vida no Espírito não é para onde nós queremos, é para onde ele quer. Não é para o que nós queremos fazer, é para aquilo que ele deseja fazer em nós. Então ele vai nos empurrando, ele vai nos levando, ele vai então nos soprando para aquele lugar. Amém? Tem hora que nós não estamos querendo aquilo, mas é necessário aquilo. Quinto elemento e último, o fogo. Diga comigo, o fogo. O Espírito é apresentado como fogo, Atos 2, 3 e 4. E viram que aparecia línguas de fogo, que se separavam e pousavam sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Para que é esse fogo? Nós ministramos aqui em uma das mensagens anteriores, que o fogo é aquilo que apura a nossa vida. Lembra, eu ministrei numa quarta-feira aqui sobre as obras. Dia 1º de maio eu ministrei sobre as obras. E o fogo é aquele que apura. Que mesmo então, existem então obras que são de palha, existem então obras que são de feno, existem obras que são de madeira, existem obras que são de pedras preciosas, existem obras que são então de prata, e existem obras então que são de ouro. E o fogo apura. O Espírito Santo que está em nós, e eu quero acreditar que ele está na vida de todos vocês, porque só de você vir aqui nessa manhã significa que o Espírito Santo te convenceu desse algo, que é necessário você estar como igreja, viver como igreja e fazer parte da igreja. Amém? Esse fogo define a sua vida. Ele então vai queimar dentro de você aquilo que não presta, aquilo que não é bom.
e apurar, deixar então aquilo que é necessário, que é bom, que é importante para a sua vida. Então, querido, se algo está queimando dentro de você, deixa queimar, porque o propósito do Espírito Santo em nós é queimar o pecado, queimar os pensamentos, queimar então os sentimentos ruins então sobre a nossa vida. Vamos continuar então a aprender sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo em nossas vidas. A obra do Espírito Santo a obra do Espírito na obra da revelação divina. Ou seja, o Espírito Santo, ele revelou tudo isso que nós estamos vendo. Ele inspirou os profetas. Miqueias 3:8, mas quanto a mim, graças ao poder do Espírito do Senhor, estou cheio de força e de justiça, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ele inspirou os profetas. O Espírito Santo, eu quero frisar bastante isso nessas mensagens de domingo para que você entenda. Ele não é só para que você fale em línguas. Ele não é só para que você profetize, que é o que a maioria das pessoas pensam. É para isso, mas o Espírito Santo é para te inspirar. Sabe aquele dia que você acordou, e aí você vai orar, e o Espírito Santo te inspira, e te mostra para você, há um dia de vitória para a sua vida, há um dia que eu preparei para você diferenciado, e ele te inspira você, e aí você se enche de força, você se enche então de vigor, e aquele dia que era para dar errado, dá tudo certo, porque você fica cheio de inspiração por Deus, e aí assim você avança. Isso que o Espírito Santo faz em nós. Ele inspirou os profetas, irmãos, ele que inspirava os profetas, e assim ele continua fazendo na nossa vida. Ele inspirou as Escrituras do Antigo Testamento, Atos 1,16. Irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse por boca de Davi, pois jamais a profecia teve origem da vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Ele inspirou as Escrituras a ponto de Deus usar então homens. E aqui pega essa chave, Deus vai começar a usar a sua vida para falar com outras pessoas, da onde você trabalha, na sua rede de relacionamentos, na sua rede então social, nos seus amigos, na onde você estuda e etc e tal, porque Deus ele inspirou essas pessoas a falarem, a levarem então a palavra profética. E aí nós como igreja, muitas vezes estamos calados. Ficamos na fila de um banco e as pessoas reclamando que está tudo difícil. E nós falamos, é verdade, está tudo difícil. Nós estamos na fila de um hospital para ser consultado. E aí ali pessoas então enfermas, e nós temos a palavra da vida, e nós podemos liberar uma palavra sobre ela, mas nós não liberamos. Nós vemos pessoas andando cabisbaixo na rua, que nós não sabemos se depois elas não irão colocar uma corda e se suicidar, e nós não paramos e falamos para elas, Jesus te ama. Deus está levantando homens e mulheres, Deus está nessa manhã inspirando homens e mulheres a saírem daqui para falar, para anunciar, para então ministrar a vida de outras pessoas, para que eles possam realmente acordar e entender que o Espírito Santo fala através de homens e de mulheres. O Espírito Santo fala. Essa semana eu dei uma palavra para a pastora no meio da semana e disse assim para ela, Deus vai te mostrar algumas coisas em sonhos, porque Deus falou comigo naquele momento. E depois ela falou, bem, Deus me mostrou assim, assim, assim em sonhos. Aquela palavra flechou o coração dela, deu a ela a fé e expectativa que Deus ia falar com o sonho. Eu não sei se você crê em palavra profética, mas se você está buscando uma resposta, essa semana, não é a semana que vem, é essa semana, Deus vai te trazer um sonho, uma revelação, para te mostrar para você o caminho que é para você trilhar. Você recebe isso em nome de Jesus? Porque Deus ele fala através de sonhos.
Ele fala através então de revelações, amém? Então ele inspira as nossas vidas. C, ele instruiu o povo de Deus, Neemias 9:20, destes o teu bom espírito para instruí-los. O que é instrução? Instrução é quando eu pego um jovem como esse e digo assim para ele: olha, faça isso, isso e isso. Eu tenho 41, você tem? 22, ele tem praticamente a metade da minha idade. Se ele seguir as instruções que eu estou dando para ele, a probabilidade dele errar vai ser menos, porque o caminho que ele vai fazer eu fiz. E aí então eu estou instruindo ele. Então, entenda bem, o que é instrução? O Espírito Santo, ele instrui a nossa vida. Só que o Espírito Santo é diferente de mim, que posso errar. Que é diferente de um ponto do outro, que a vida são diferentes entre uma pessoa e a outra pessoa. O Espírito Santo, ele conhece todo o seu futuro. Seu passado, seu presente e seu futuro, ele enxerga como agora. Ou seja, ele instrui aqueles que não casaram ainda com quem casar. Ele instrui aqueles que estão querendo ter então filhos, a hora de ter então os filhos. Ele instrui a hora de você então sair de um emprego para tentar então algo melhor. Ele instrui você a hora de você então sair do emprego e abrir a sua empresa. Ele instrui. Então ele te instrui como fazer. Instrui o pai a cuidar do filho, instrui o marido a cuidar da esposa, a mulher a cuidar do marido e etc e tal. Ele instrui a nossa vida. Então o Espírito Santo instrui o seu povo. Terceiro, a obra do Espírito na salvação e na edificação. O Espírito desperta você do pecado. João 3,18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho do unigênito de Deus. Então o Espírito, ele desperta você para o pecado. Do pecado, desculpa. Ele desperta você do pecado. Quantas pessoas estão cegas no pecado? Quantas pessoas estão, irmãos, cegas? Elas estão cegas. Você, muito provavelmente, já ficou cego no pecado algum dia. E você fazendo alguma coisa que não está certo, achando que está certo. Isso é uma cegueira espiritual. Só que o Espírito Santo é aquele que, quando você vai falar com ele, ele sinaliza. Ele mostra, ele toca você, ele pega em você então e diz assim: ó essa situação, cuidado, você está errado. A minha oração para você nessa semana será que o Espírito Santo desperte você de todo o pecado que pode te levar você para o inferno. De nada valeria, irmãos, nós vivermos aqui, vivermos bem aqui, mas irmos para o inferno. De nada valeria, não vale a pena arriscar. Escute o que eu estou te falando, não vale a pena arriscar, não se arrisque. Lembra daquilo que eu sempre costumo dizer? A linha? Não ande perto da linha. Fuja ao máximo que você puder da linha. A linha de risco, fuja. Não espere ela chegar. Então, que o Espírito Santo possa despertar você de alguns pecados ocultos, de alguns pensamentos que estão só no seu coração, de algumas circunstâncias e situações que só você sabe que precisa ser desfeito. E Ele vai te mostrar, você vai entrar então em um combate com o inimigo, e você vai vencer em nome de Jesus. Porque o que o Senhor quer é que você tenha liberdade. Amém? Segundo, o Espírito ilumina você para entender a palavra de Deus. Colossenses 3,10. E se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. O Espírito, ele ilumina você para
entender a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé ela vem por ouvir a palavra, é ou não é? Por que nós sempre falamos com as pessoas, irmãos? Tome bastante cuidado no momento da reunião, que você possa estar bem assim antenado, antenada. Para quê? Porque você pode perder uma direção, você pode perder uma chave, você pode perder então uma revelação. E o Espírito Santo, ele é aquele que, assim, irmãos, com todo o respeito que eu tenho sobre a palavra de Deus, com todo o respeito que eu tenho sobre a palavra de Deus, não me interprete mal. Mas a Bíblia, sem a revelação do Espírito Santo para nós, ela é apenas um livro, como tem milhares e milhares e milhares de livros por aí. Ele é um livro histórico, que vai então servir de conhecimento. Só que quando eu tenho o Espírito Santo e eu passo a ler ela com a presença do Espírito Santo, ele me ilumina. Quantas vezes que você está lendo a Bíblia e de repente Deus fala com você naquele versículo e uma chave surge, uma ideia então surge, um sentimento então muda, as coisas então passam a acontecer. Por isso que nós como cristão, se você é uma pessoa que quer se considerar como um cristão, você deve ler a Bíblia constantemente. Você deve ler a Bíblia diariamente. Você não pode ser aquela pessoa que tem a Bíblia só para estar debaixo do braço ou em cima da sua cabeceira, do seu criado mudo, do seu armário, aberto para proteção. A Bíblia é a palavra de Deus revelada para a sua vida e para a minha vida. E é o Espírito Santo quem ilumina ela para nós. Porque se nós lermos sem a presença do Espírito Santo, nós não vamos entender também bolufas nenhuma. Agora, quando eu estou então na presença do Espírito Santo, eu falo, Espírito Santo, o que o Senhor quer falar comigo hoje? E você pode abrir em um salmo qualquer. Você abre e o Espírito Santo te fala através daquele salmo, porque a palavra de Deus é viva. Viva, irmãos, é viva, sabe? É uma palavra viva e eficaz para as nossas vidas. Então ele ilumina para você entender a palavra de Deus. Tem gente que sai da reunião e fala assim, puxa, eu não entendi nada que o pastor falou hoje. Por quê? Porque aquela pessoa não deixou o Espírito Santo traduzir. Deixa eu te demonstrar algo aqui para você entender. Pense aqui comigo, ó. Cada um aqui tem um tipo de problema, cada um aqui tem um tipo de entendimento, cada um daqui tem um tipo de situação. Então, eu estou falando a palavra aqui, eu estou liberando uma palavra, eu estou ensinando a palavra aqui. Porém, o Espírito Santo pega aquela palavra e revela para o Danilo na medida que ele precisa naquele momento. Aí o Espírito Santo pega aquela palavra e revela lá para o Joel da maneira que ele precisa naquele momento, para o Fernando, assim por diante, para o Rubão, da maneira que você precisa. Por isso que é necessário você ter uma preparação para ouvir a palavra de Deus. Por isso que é necessário você pegar e dizer assim, Senhor, fala comigo, porque eu preciso ouvir a sua voz. E aí ele vai pegar, porque para um Deus está falando uma coisa, para outro Deus está falando outra coisa. Se nós fizéssemos hoje aqui um resumo do que Deus falou com vocês e deixasse aqui, lesse, você ia falar assim, que negócio louco é esse? Porque Deus falou com uma coisa, Deus falou com outra coisa, Deus falou com outra coisa, porque Deus trata segundo a nossa necessidade. Quantos estão entendendo? Então por isso que é necessário você buscar essa iluminação da palavra. Irmãos, para mim não tem sentido nenhum você estar aqui por estar. Para mim não tem sentido nenhum eu estar falando aqui e você não ter nada de diferença na sua vida. O que tem sentido para mim é quando pega aquela irmã ali que se batizou nos últimos batismos e ela sentou comigo aqui numa quarta ou numa sexta-feira e falou assim, pastor, do dia que eu entreguei minha vida para Jesus, que eu vim aqui nessa igreja e pisei aqui dentro, minha vida mudou. Eu parei de fazer isso, aquilo outro, hoje eu sou assim. É isso que a palavra de Deus faz, esse que é o objetivo de Deus. Então você não pode continuar sendo quem você era, você precisa ter a sua vida transformada, você precisa ter a sua vida então abençoada, amém? Terceiro, o Espírito traz convicção espiritual para você. João 16, 8 a 11 diz assim, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creem em mim, da justiça porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais, e do juízo porque o príncipe desse mundo já está condenado. Terceiro ponto para nós aqui, o Espírito traz convicção espiritual. Eu estou falando aqui para você, quem sabe Deus pode te abençoar.
Eu estou falando, Deus pode te abençoar. Isso é convicção. Quando você dobra o seu joelho, e assim, deixa eu te dar um... Existem algumas coisas que a igreja está modernizando bastante. E isso é legal, eu acho legal. Uma das coisas é estética, banco, cor, telão, luz. Eu acho muito legal isso aí. Eu acho que isso não muda nada. Só que você não pensa você que a modernização nossa vai também para a oração, para a forma de você jejuar, porque tem gente que está jejuando, né, só o café da manhã. Jejum, então, refeições importantes para você que faz. Tem gente que não toma nem café da manhã. Tem pessoas que estão modernizando a ponto de falar assim, eu não preciso mais orar, nem enjoelhar eu não preciso mais, não preciso carregar mais a Bíblia. Existem algumas coisas que você não pode mudar. Escute isso. Ore de joelhos. A oração de joelhos, principalmente no seu secreto. A oração de joelhos traz para você, então, um nível de humilhação. Viu? A palavra, voltando aqui. Quando você para e vai se ajoelhar diante do Senhor e orar, você tem convicção de que Ele está ali, de que Ele vai te responder, e que a hora que você se levantar, a sua vitória está pronta, está garantida. Essa é a convicção que o Espírito traz para as nossas vidas. Tem pessoas que é cheio de dúvidas, tem pessoas que é cheio de desconfianças, e dúvidas e desconfianças não procedem do Senhor. Você tem que ter convicção de que Deus é o seu Deus, que você é filho amado de Deus, que você não é o seu pecado, que você não é então a pereba que existe sobre a sua vida, que isso é apenas um momento que Deus vai curar e vai limpar, e que você então é uma pessoa extraordinária que Deus plantou nessa terra para viver e conquistar tudo que Ele planejou para a sua vida. Você crê nisso? Então, isso faz parte da nossa vida, essa convicção. Você tem convicção da sua fé? Você tem convicção? Você chega perto de uma pessoa e fala assim, não, eu sou crente, eu sou cristão, e eu sei do que eu estou te falando, Deus pode mudar a sua vida, Deus pode transformar a sua história. Essa convicção que você tem que ter. Ele convence você do pecado, o Espírito Santo vai te convencer você do pecado, amém? Convence você da justiça, porque tem gente que está querendo fazer justiça com as próprias mãos, desde que a justiça vem do Senhor, tá bom? Então convence você da justiça. Convence você do juízo, que vai ter um dia que Ele vai vir e vai buscar a sua igreja, e se você não estiver preparado, infelizmente, Deus Ele pode ser bom do jeito que for, a sua misericórdia pode estar sendo derramada sobre a nossa vida da forma que for, e a graça também, porém, existem alguns princípios, e o princípio é aceitar a Jesus, ser batizado pelas águas, viu? Aceitar Jesus, ser batizado pelas águas e viver uma vida longe do pecado. O pecado não pode ser uma prática diária, deve ser, e até pode ser um incidente que aconteça na nossa vida, porque ninguém está ileso disso, mas não pode ser uma prática, tem que ser então, sabe, apenas um momento e você fala, opa, errei, vou voltar aqui na rota de novo e vou seguir o caminho. Está escrito, 1 João 4,17, dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque nesse mundo somos como Ele. 4. O Espírito Santo traz o poder de Deus para lhe capacitar. A capacidade está baseada no Espírito de Deus. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1,7. Então o Espírito Santo te traz poder para lhe capacitar. Capacitar para quê? Para viver uma vida melhor. Capacitar para quê? Para ter um casamento melhor. Capacitar para quê? Para ter então uma empresa próspera, para ter então uma vida mudada, para ser então uma pessoa bem-sucedida na vida. Capacidade. Capacidade. O Espírito Santo te dá capacidade. Tem pessoas que de repente não estão conseguindo fazer algo, e se orar, Deus vai dar condição e capacidade para fazer. Tem pessoas que não estão tendo condições de cuidar do casamento, e Deus Ele quer te dar capacidade para você cuidar do seu casamento. O Espírito Santo Ele é tremendo, irmãos, na nossa vida.
O poder dele é para nos dar capacidade. E essa capacidade chega para a sua vida, porque você é capaz. Diga comigo, eu sou capaz. Ele desperta e te capacita. Você recebe isso? Você reconhece o agir dele em sua vida hoje? Você se identificou com algumas coisas que eu disse aqui? Então, eu encerro aqui. Busque o relacionamento com o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma coisa, o Espírito Santo é uma pessoa que você deve se relacionar. E as pessoas, para se firmar uma amizade, se conectar melhor, nós precisamos a cada dia que passa estar mais perto dela. Nós vamos nos conhecendo. Eu e a pastora, 25 anos. Né, meu bem? 25 anos. 26. Namoro e casado. 26 anos. Então, nós vamos nos conhecendo. E à medida que nós vamos, então, nos conhecendo, nós vamos, então, estreitando os nossos laços. Assim também é o relacionamento com o Espírito Santo. Aonde eu pego e eu consigo, então, me conectar, viver e estar da maneira que Ele quer para a nossa vida. A obra do Espírito Santo em nós, Ele te capacita, Ele te dá poder, Ele te traz firmeza para te abençoar e para dizer para você, a vida é muito boa. Do fruto desse relacionamento virá o poder do Espírito sobre a sua vida. Do fruto de um relacionamento virá o poder. Você tem a força de Deus na sua vida. E o mundo não pode parar você. O mundo não pode parar a sua família. O mundo não pode parar o seu casamento. O mundo não pode parar os seus filhos. O mundo não pode parar o seu sonho. O mundo não pode parar, então, a sua vida. Porque você tem poder no nome de Jesus. Você recebe? Se coloque de pé, então, em nome de Jesus. Ministério de louvor. Feche os seus olhos um pouquinho.